Algumas escolhas parecem inofensivas até que as consequências aparecem. Naquela noite, minha irmã Marina e eu decidimos brincar com algo que nunca deveríamos ter tocado. Tudo começou como uma diversão, mas terminou com um preço que eu pago até hoje. Era uma sexta-feira e nossos pais tinham saído para jantar. Marina, com seus 12 anos, sempre teve uma curiosidade que beirava o perigoso. E eu, aos 14, não costumava negar suas ideias. Quando ela sugeriu fazer o ritual do espelho, ri, achando que era apenas uma brincadeira. Mal sabia eu que estávamos prestes a abrir uma porta que jamais poderíamos fechar. Meu nome é Lucas e essa é a história do que aconteceu comigo e minha irmã, Marina. Sempre fomos muito próximos, apesar da diferença de idade. Eu tinha 14 anos na época e ela, 12. Como qualquer dupla de irmãos, adorávamos brincar juntos e explorar coisas novas. Mas naquela noite, cruzamos uma linha que nunca deveríamos ter atravessado. Era uma noite de sexta-feira e nossos pais haviam saído para um jantar com amigos. Ficamos sozinhos em casa, algo que geralmente adorávamos porque significava liberdade. Assistimos a alguns filmes e comemos pizza, mas logo começamos a nos entediar. Foi então que Marina sugeriu a ideia que mudaria tudo. E se fizermos o ritual do espelho? Ela disse com um sorriso travesso. Eu ri. Você acredita mesmo nessas coisas? Claro que não. Mas não seria divertido tentar? Ela respondeu com um brilho de curiosidade nos olhos. Sempre fui cético em relação a essas coisas, mas a ideia de brincar com algo supostamente assustador parecia interessante. Afinal, o que poderia acontecer? Preparamos o ambiente na sala de estar. Apagamos as luzes, acendemos uma vela e colocamos um espelho grande sobre a mesa de centro. Marina insistiu que seguíssemos as regras que ela tinha lido na internet. Olhar fixamente para o espelho, repetir o nome de um espírito 3 vezes e, supostamente, esperar algo acontecer. Pronta? Perguntei, tentando esconder meu nervosismo. Ela assentiu, segurando a vela com as mãos trêmulas. Nos sentamos lado a lado em frente ao espelho. A chama da vela tremeluzia, criando sombras dançantes nas paredes. Marina falou primeiro. Espírito do espelho, venha nos mostrar quem você é. Ela repetiu a frase 2 vezes e eu acompanhei na terceira. Nada aconteceu. Viu? Não tem nada aqui, eu disse, soltando uma risada nervosa. Mas antes que pudéssemos relaxar, algo mudou. A chama da vela começou a dançar de forma errática, como se um vento invisível estivesse soprando. O ar na sala ficou mais frio e senti um calafrio subir pela espinha. Marina olhou para mim com os olhos arregalados. Foi então que o espelho mudou. Nossa reflexão parecia normal à primeira vista, mas então notei algo estranho. As nossas expressões no espelho não combinavam com as nossas. Enquanto olhávamos com medo, nossos reflexos sorriam. Um sorriso largo e perturbador. Lucas, Marina sussurrou, segurando meu braço com força. Antes que eu pudesse responder, a vela apagou sozinha, mergulhando a sala em completa escuridão. Por um momento, tudo ficou em silêncio. A sala parecia imensa, o ar pesado, quase sufocante. Peguei meu celular para acender a lanterna, mas a tela não respondia. Droga, murmurei, tentando não entrar em pânico. Marina estava imóvel ao meu lado, segurando minha camisa com força. Lucas, o que foi aquilo? O que está acontecendo? Ela sussurrou, a voz trêmula. Eu queria responder, mas não sabia o que dizer. Algo estava errado, muito errado. Foi então que ouvimos o primeiro som, um leve arrastar, como se algo estivesse se movendo devagar pela sala. Meus olhos se ajustavam à escuridão, mas não conseguia ver nada além de sombras disformes. Fica atrás de mim, disse para Marina, tentando soar corajoso. Avancei com cuidado até onde a vela estava, na esperança de reacendê-la. Antes que eu pudesse alcançá-la, uma risada baixa e arrastada ecoou pelo ambiente.
Não parecia humana. Era irregular, grotesca, como se viesse de vários lugares ao mesmo tempo. Marina gritou e agarrou meu braço, quase me derrubando. Olhei para o espelho e senti o sangue gelar. Nossas reflexões ainda estavam lá, mas não se moviam como nós. Enquanto eu olhava para o espelho apavorado, meu reflexo me encarava com aquele mesmo sorriso macabro. Marina não conseguiu conter o choro. "Lucas, sai daqui, por favor!" De repente, a chama da vela se reacendeu sozinha, mas a luz que emanava era diferente. Não era um brilho quente e acolhedor, mas uma luz pálida e fria, que fazia as sombras nas paredes se alongarem de forma distorcida. As figuras no espelho começaram a se mover. Lentamente, elas se levantaram, como se estivessem tentando sair do vidro. "Isso não é possível", murmurei, incapaz de desviar o olhar. As sombras no espelho se deformavam, assumindo formas cada vez mais grotescas. Uma delas estendeu a mão, e para meu horror, ela atravessou o vidro. "Corre, Marina!" gritei, puxando-a pelo braço. Corremos para o corredor, mas antes de alcançar as escadas, a porta da sala bateu com força, seguida por um barulho ensurdecedor de vidro quebrando. "Eles estão vindo." Marina sussurrou, os olhos fixos no corredor escuro. A luz pálida da vela parecia nos seguir, projetando sombras que não eram nossas nas paredes. Algo estava atrás de nós, e eu sabia que não tínhamos muito tempo. Marina começou a soluçar enquanto corríamos pelo corredor. Minhas mãos estavam suadas e meu coração parecia que ia explodir. Olhei por cima do ombro e vi as sombras se movendo rápido, como se nos caçassem. As paredes do corredor pareciam se fechar ao nosso redor, tornando o espaço claustrofóbico. "Para onde vamos, Lucas?" Marina perguntou, a voz quase um sussurro. A única coisa em que conseguia pensar era no quarto dos nossos pais. A porta tinha tranca e talvez, só talvez, pudéssemos nos proteger lá dentro. "Para o quarto dos pais, anda!" gritei. Entramos no quarto e bati a porta com força, girando a chave na fechadura. Encostei-me à porta, tentando recuperar o fôlego. Marina tremia, abraçando os próprios joelhos no canto do quarto. Mas o silêncio que seguiu foi ainda pior. Não havia mais passos, risadas ou barulhos de vidro. Apenas um silêncio absoluto que fazia meus ouvidos zumbirem. Caminhei lentamente até a janela, tentando ver se algo estava do lado de fora. Quando olhei, senti meu estômago revirar. Refletida no vidro da janela, havia uma figura parada atrás de mim. Não era eu, nem Marina. Era algo alto, esguio, com um sorriso largo e olhos completamente negros. Virei-me rapidamente, mas o quarto estava vazio. "Lucas, a porta!" Marina disse, apontando com o dedo trêmulo. Olhei para a porta e vi que a fechadura estava girando sozinha, como se algo estivesse tentando entrar. Peguei uma cadeira e a empurrei contra a porta, segurando-a com todas as minhas forças. Então as batidas começaram. Não eram batidas comuns, eram golpes violentos que faziam a madeira da porta tremer. Marina gritou e correu para a cama, se escondendo debaixo dos cobertores. Eu estava paralisado, segurando a cadeira como se minha vida dependesse disso. De repente, tudo parou. As batidas cessaram e o quarto mergulhou em um silêncio mortal. Foi quando ouvimos um sussurro vindo do espelho do armário. "Vocês nos chamaram. Agora somos parte de vocês." Antes que eu pudesse reagir, o espelho rachou e uma fumaça negra começou a sair dele, preenchendo o quarto com um cheiro de enxofre. Senti meu corpo ser puxado para trás, como se algo invisível estivesse tentando me levar. "Marina, segura minha mão!" gritei, estendendo o braço para ela. Mas quando olhei para a cama, não vi mais minha irmã. O quarto estava vazio, exceto por mim e aquela presença opressora que parecia preencher cada canto. A fumaça negra começou a se condensar,
formando uma figura sombria no centro do quarto. Ela era alta, de proporções impossíveis, e seus olhos brilhavam como carvões em brasa. Sua presença era esmagadora, sugando todo o ar do ambiente. Meu corpo estava preso, como se mãos invisíveis me segurassem. Vocês nos deram passagem, agora não há como voltar, disse a figura, com uma voz que parecia vir de todos os cantos do quarto. Gritei por Marina, mas a fumaça parecia engolir cada som que eu emitia. Meus olhos procuravam por ela desesperadamente, mas tudo que vi foi a cama vazia e o espelho rachado, que continuava a emitir aquele brilho pálido. Foi então que senti algo tocar minha mão. Era frio, úmido, e quando olhei, vi a mão de Marina. Mas seus olhos estavam diferentes. Eles estavam negros, sem vida. Lucas, eles me pegaram, ela sussurrou, antes de desaparecer novamente como um reflexo distorcido. Minha mente estava à beira do colapso. Reuni toda a força que tinha e corri em direção ao espelho, gritando com tudo que restava dentro de mim. Vocês não podem nos levar! Bati no espelho com as duas mãos e ele se estilhaçou completamente. A fumaça explodiu em todas as direções e a figura sombria gritou em um som que parecia rasgar minha alma. De repente, tudo ficou escuro. Acordei no chão do quarto com os primeiros raios de sol entrando pela janela. O espelho havia desaparecido e o quarto parecia estar em perfeita ordem, como se nada tivesse acontecido. Mas Marina não estava lá. Procurei por ela pela casa inteira, mas não a encontrei. Quando meus pais chegaram, contei a história, mas eles não acreditaram. Disseram que provavelmente eu havia tido um pesadelo. Mas algo dentro de mim sabia que não era verdade. Marina havia sido levada por algo além da nossa compreensão. Hoje, anos depois, ainda tenho pesadelos com aquela noite. Às vezes, vejo reflexos no espelho que não correspondem aos meus movimentos. E em raras ocasiões, ouço a voz de Marina chamando por mim de algum lugar distante. Se você algum dia pensar em brincar com o ritual do espelho, lembre-se desta história, porque uma vez que você chama aquilo que está do outro lado, nunca mais consegue desfazer a conexão. Gostou dessa história? Então curta, compartilhe e deixe seu comentário. Quer mais relatos assustadores como esse? Inscreva-se para acompanhar as próximas histórias de terror baseadas em fatos chocantes e intrigantes. Não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Sempre fui uma pessoa cética. Ria das histórias que meus amigos contavam sobre coisas estranhas que aconteciam quando estavam sozinhos em casa. Para mim, tudo podia ser explicado pela lógica, pela ciência. Mas naquela noite, algo aconteceu que desafiou tudo em que eu acreditava. Era uma sexta-feira qualquer. Meus pais tinham saído para jantar fora, algo que não faziam com frequência. Você já é grande o suficiente para ficar sozinho, minha mãe disse antes de sair. E eu concordei. Afinal, o que poderia acontecer? Eu tinha 17 anos, uma casa segura e acesso à internet para me distrair. A noite começou tranquila. Fiz um lanche, coloquei um filme de terror, por que não? E me joguei no sofá da sala. A chuva começou a cair pouco depois, tamborilando suavemente no telhado. O clima perfeito para relaxar e curtir a noite. Foi quando a luz piscou pela primeira vez. Naquele momento não dei muita importância. Era uma casa antiga, e o tempo chuvoso sempre causava pequenos apagões. Mas algo me incomodou. Por um instante, enquanto a sala mergulhava na escuridão, senti uma presença, como se não estivesse sozinho. Ignorei a sensação e continuei assistindo ao filme. O som alto da televisão preenchia a casa vazia, mas a cada piscada das luzes, meu desconforto crescia. Levantei para pegar meu celular e usar a lanterna, caso a energia acabasse de vez. Enquanto mexia no aparelho, notei algo estranho. Minha sombra projetada na parede não parecia certa.
Havia outra sombra ao lado dela. Virei-me rapidamente, mas não havia nada ali. Apenas o vazio da sala. Meu coração começou a acelerar. Deve ser minha imaginação, pensei, tentando me acalmar. Resolvi checar as portas e janelas para garantir que estavam trancadas. Uma por uma, conferi todas e as encontrei seguras. Mas a sensação de estar sendo observado não desapareceu. Foi então que ouvi o primeiro som. Um estalo vindo do corredor. Parei no meio da sala, tentando identificar de onde vinha. Provavelmente a madeira da casa, pensei, mesmo sabendo que nunca tinha ouvido algo assim antes. Peguei meu celular novamente, liguei a lanterna e caminhei até o corredor. "Tem alguém aí?" Perguntei com a voz mais firme que consegui reunir. Nenhuma resposta. A luz do celular iluminava as portas dos quartos fechadas, mas algo parecia errado. O ar estava mais frio e um cheiro estranho começou a se espalhar, algo entre terra úmida e ferro. Minha mão tremia enquanto abria a porta do meu quarto. Estava vazio, como eu esperava. Mas quando me virei para sair, vi algo que fez meu sangue gelar. No espelho do armário havia uma marca de mão. Pequena, como a de uma criança, e não era minha. Fiquei parado ali, encarando a marca no espelho. Minhas pernas estavam pesadas, como se algo me impedisse de me mover. A marca parecia fresca, brilhando sob a luz fraca do celular. Passei os dedos pela superfície do espelho, mas não senti nada, como se fosse parte do vidro. Meu coração disparava, mas forcei-me a racionalizar. Talvez estivesse lá antes e eu nunca tivesse notado. Voltei para a sala com passos rápidos, tentando afastar o incômodo. Liguei todas as luzes, mesmo que piscassem de vez em quando. A luz parecia oferecer uma proteção frágil contra o desconforto crescente. Decidi que assistir ao filme não era mais uma boa ideia. Desliguei a televisão e sentei no sofá, tentando me concentrar no som da chuva. Foi então que ouvi novamente. Dessa vez não era um estalo ou um barulho distante. Era um arrastar, como se algo estivesse se movendo no andar de cima. Olhei para o teto, minha respiração ficando cada vez mais curta. Não deveria haver nada lá. Minha casa era pequena, com apenas 2 quartos e um sótão que nós nunca usávamos. E mesmo assim, o som estava lá, firme, constante, aproximando-se. Peguei meu celular e disquei para minha mãe. O sinal chamou 2 vezes antes de cair. Tentei novamente, mas a linha estava muda. Senti um calafrio descer pela espinha. Talvez seja apenas um problema com a rede, tentei me convencer. Reuni coragem suficiente para subir. Cada degrau da escada rangia, o som parecendo ecoar por toda a casa. A lanterna tremulava, projetando sombras grotescas nas paredes. Quando cheguei ao topo, vi que a porta do sótão estava entreaberta. Um vento fraco escapava de lá, trazendo consigo aquele cheiro estranho de ferro. "Alguém está aqui?" Minha voz saiu baixa, quase um sussurro. A resposta veio em forma de um baque seco, algo caindo lá dentro. Meu coração parecia que ia explodir. Empurrei a porta com cuidado e iluminei o interior do sótão. O espaço estava vazio, mas algo estava errado. No centro do chão, havia um desenho estranho feito com algo que parecia ser tinta vermelha. Um círculo cheio de símbolos que eu não conseguia entender. E no meio dele, uma pequena caixa de madeira. "O que é isso?" pensei, minha mão suando enquanto segurava o celular. Me aproximei da caixa, sentindo o ar ao meu redor ficar mais pesado. Quando a abri, encontrei uma boneca antiga, com olhos de vidro que pareciam me encarar. Seu rosto estava rachado e seus lábios pareciam curvar-se em um sorriso torto. Foi então que a porta do sótão se fechou com um estrondo. Meu corpo congelou. A escuridão do sótão parecia engolir toda a luz da lanterna, deixando apenas o círculo e a boneca visíveis. Tentei abrir a porta, mas ela não se movia. Algo parecia pressioná-la do outro lado. Senti minha respiração ficar mais rápida
enquanto o som de passos ecoava pelo sótão. "Quem está aí?" gritei, a voz tremendo. Nenhuma resposta, apenas os passos, agora mais próximos. Olhei para a boneca e, para meu horror, seus olhos pareciam ter se movido. Agora, ela não estava mais me encarando diretamente. Seus olhos estavam fixos na porta. O cheiro de ferro ficou mais forte, quase insuportável. O ar parecia pesado, dificultando a respiração. Foi quando notei. A tinta do círculo não era tinta. Era sangue, fresco, escorrendo lentamente pelas ranhuras do chão de madeira. Um som baixo e gutural encheu o espaço, vindo de todos os lados. Era como um sussurro, mas também como um rugido abafado. A boneca caiu de repente, o impacto ecoando no silêncio opressor. Antes que pudesse reagir, senti algo tocar minha perna. Olhei para baixo, mas não havia nada. A lanterna piscou e apagou, mergulhando o sótão na escuridão absoluta. Comecei a bater na porta, gritando por ajuda, mas o som do meu próprio desespero parecia ser absorvido pelo vazio ao meu redor. Foi então que ouvi a risada. Uma risada infantil, suave, mas cheia de malícia. O círculo começou a brilhar com uma luz vermelha fraca, iluminando o sótão de forma sobrenatural. A boneca não estava mais no chão. Ela agora estava de pé, dentro do círculo, e seus olhos brilhavam com a mesma luz. Meu corpo inteiro tremia. Tentei me afastar, mas minhas costas encostaram na parede. "Você não deveria ter aberto a caixa." Uma voz sussurrou, mas não havia ninguém ali. Apenas a boneca e aquela presença invisível que parecia preencher todo o espaço. De repente, senti uma mão invisível agarrar meu braço e me puxar em direção ao círculo. Gritei, me debatendo, mas a força era incontrolável. Minha visão começou a escurecer enquanto a luz vermelha aumentava, cegante. Acordei com um sobressalto, mas não estava mais no sótão. O chão frio e úmido abaixo de mim sugeria que eu havia sido levado para algum lugar completamente diferente. Era um espaço vasto e escuro, iluminado apenas por aquela mesma luz vermelha que emanava do círculo, agora gravado diretamente no chão. O ar estava pesado, cheio de murmúrios indistintos que pareciam vir de todos os lados. Olhei ao redor, tentando entender onde estava, mas não havia paredes, portas ou qualquer saída visível. Apenas o vazio infinito e aquela sensação opressiva de que não estava sozinho. A boneca estava lá, no centro do círculo, mas agora tinha se transformado. Seus olhos brilhavam intensamente e suas articulações moviam-se de forma grotesca, como se estivesse viva. "Você invadiu o nosso domínio." A voz ecoou novamente, mas desta vez mais alta, reverberando pelo espaço. Era como se o próprio ambiente estivesse falando comigo. Senti meu corpo ser puxado em direção ao círculo, minhas pernas movendo-se contra minha vontade. Gritei, tentando resistir, mas a força era esmagadora. Quando entrei no círculo, um calor intenso tomou conta de mim. O chão começou a tremer e a boneca levantou uma de suas mãos, apontando diretamente para mim. Uma energia invisível me atingiu e minha visão ficou turva. Imagens começaram a passar pela minha mente, como flashes de memórias que não eram minhas. Rostos distorcidos, gritos de desespero e sombras dançando. De repente, senti meu corpo ser lançado para trás, como se algo me expulsasse do círculo. A luz vermelha desapareceu e eu estava de volta ao sótão da minha casa. Tudo estava quieto, mas a caixa e a boneca tinham desaparecido. O círculo ainda estava lá, marcado no chão, mas agora apagado. Respirando com dificuldade, desci as escadas cambaleando. Quando finalmente saí de casa, a chuva havia parado e a noite estava incrivelmente silenciosa. Nunca contei para ninguém sobre o que aconteceu, mas até hoje não consigo passar por aquela casa sem sentir um arrepio. Algo ainda está lá,
esperando por alguém para abrir a caixa novamente. Depois daquela noite, minha vida nunca mais foi a mesma. Apesar de ter saído fisicamente ileso, algo em mim mudou. Passei a sentir presenças em lugares onde não deveria haver ninguém. E, ocasionalmente, ouço risadas infantis ecoando no silêncio da madrugada. Tenho pesadelos recorrentes com o sótão, com o círculo e principalmente com a boneca. Mudei-me da casa poucos meses depois. Insisti com meus pais, mas nunca revelei o real motivo. Apenas disse que não me sentia confortável ali. Hoje, vivendo longe daquele lugar, ainda me pego olhando para cantos escuros, esperando ver algo que não deveria estar ali. Semana passada recebi uma notícia perturbadora. A nova família que se mudou para a casa encontrou uma caixa de madeira no sótão. Disseram que dentro havia uma boneca antiga, com olhos de vidro e um sorriso rachado. Não consegui responder a mensagem, mas desde então, meus pesadelos têm se tornado mais intensos. Acredito que algo foi despertado naquela noite, algo que não deveria ter sido perturbado. A noite estava envolta por um silêncio denso, quase palpável. Minha pequena casa, escondida no final de uma rua sem saída, estava banhada pela luz fria da lua cheia. Cada sombra projetada pelas árvores altas do quintal parecia ter vida própria, dançando ao sabor do vento que sussurrava segredos inaudíveis. Era a primeira vez que eu ficava completamente sozinho naquele lugar. Tinha me mudado para essa casa há poucas semanas. Era uma herança de um tio distante, uma propriedade antiga e cheia de histórias estranhas que eu sempre considerei exageros. Afinal, não sou do tipo que acredita em fantasmas ou lendas urbanas. Mas naquela noite, algo parecia diferente. Desde que entrei pela porta, senti um incômodo estranho, como se estivesse sendo observado. Tentei ignorar essa sensação, colocando a culpa no ambiente novo e ainda pouco familiar. Enquanto a chuva começava a cair, o som das gotas tamborilando no telhado e nas janelas aumentava o clima de isolamento. Sentei no sofá e liguei a televisão para tentar me distrair. Escolhi um filme de terror, algo clichê e pouco assustador, mas minha atenção não estava nele. Pequenos ruídos pela casa começaram a chamar minha atenção. Estalos no assoalho, o rangido da porta do porão que eu tinha certeza de ter fechado, e algo que parecia passos leves no andar de cima. A casa é velha, é normal, repeti para mim mesmo, tentando afastar a ideia absurda de que não estava sozinho. Levantei para pegar um copo d'água na cozinha, deixando o filme rodando no fundo. Enquanto enchia o copo, senti um calafrio inexplicável. Olhei para a janela e vi meu reflexo, mas algo estava errado. Por um instante tive certeza de que havia uma figura parada atrás de mim. Quando me virei rapidamente, não havia nada ali. Voltei para o sofá, tentando me convencer de que tudo não passava de impressão minha. Foi então que a televisão desligou sozinha. Fiquei encarando a tela preta, onde meu rosto refletido parecia mais pálido do que o habitual. Antes que pudesse me mover, ouvi um barulho alto vindo do andar de cima, como se algo tivesse caído no chão. Deve ser alguma coisa que deixei mal colocada, pensei, embora soubesse que não havia deixado nada solto. Peguei meu celular e usei a lanterna para subir as escadas. Cada degrau rangia sob meus pés, aumentando minha apreensão. Quando cheguei ao corredor, vi que a porta do quarto estava entreaberta. Tenho certeza de que a fechei, murmurei, sentindo meu coração acelerar. Dentro do quarto, tudo parecia no lugar, exceto por um porta-retratos caído no chão. Peguei o objeto e olhei a foto do meu tio. Algo estava estranho. O rosto que eu conhecia estava distorcido, como se a imagem tivesse sido deformada. Um arrepio percorreu minha espinha. Coloquei o quadro de volta no lugar e me virei para sair. Mas a porta se fechou violentamente atrás de mim.
Tentei abri-la, mas estava trancada. Minha respiração ficou pesada enquanto chamava por ajuda, mesmo sabendo que ninguém poderia me ouvir. Então, ouvi passos vindo pelo corredor. Congelei. A lanterna do celular iluminava apenas a escuridão, mas os passos continuavam, cada vez mais perto. Foi então que ouvi um sussurro. Uma voz baixa que parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. Saia. Enquanto pode. Quando a porta finalmente se abriu sozinha, não pensei duas vezes antes de correr para o andar de baixo. A sala parecia diferente, como se algo invisível tivesse mudado o ambiente. A televisão, que antes estava desligada, agora exibia uma estática inquietante. O telefone sobre a mesa tocou, um som tão alto que me fez soltar um grito involuntário. Atendi com as mãos trêmulas, mas ninguém respondeu. No lugar de uma voz, ouvi o som da minha própria respiração, como se estivesse sendo imitada. Desliguei o telefone e decidi que precisava sair dali. Comecei a juntar minhas coisas o mais rápido que podia. Mas, enquanto jogava roupas na mochila, algo me fez parar. No espelho do corredor, vi uma figura encapuzada me observando da porta da frente. Me virei na hora, mas não havia nada ali. O reflexo continuava lá. Sempre fui cético em relação a histórias de terror. Cresci ouvindo minha avó contar sobre assombrações e aparições, mas nunca levei nada disso a sério. Para mim, eram apenas formas de assustar crianças ou entreter os adultos durante as noites. Por isso, quando recebi a herança dessa casa, não hesitei em aceitá-la, mesmo sabendo que havia muitos boatos em torno dela. A propriedade era isolada, cercada por árvores altas e um jardim que parecia ter sido abandonado por anos. Minha primeira visita foi durante o dia, e a luz do sol ajudou a mascarar o aspecto sombrio do lugar. Lembro-me de pensar que precisava apenas de alguns reparos e uma boa limpeza para se tornar meu refúgio ideal. Contudo, à medida que passei mais tempo ali, comecei a notar pequenos detalhes que me deixaram desconfortável. Os espelhos, por exemplo, sempre pareceram refletir algo mais do que o que estava diante deles. Era sutil, como se houvesse uma presença escondida nas sombras da minha imagem. O porão também tinha uma atmosfera opressora. Desde o dia em que entrei ali pela primeira vez, evitei voltar. A escada rangia de um jeito diferente, como se algo se movesse logo abaixo dela. Outra coisa estranha foi o comportamento dos vizinhos. Embora poucos morassem nas redondezas, aqueles que me encontraram foram educados, mas distantes. Quando mencionei que tinha me mudado para a casa do meu tio, percebi olhares trocados e silêncio desconfortável. Uma mulher mais velha chegou a me alertar para nunca entrar no porão depois do anoitecer. Na época, achei que era apenas superstição. Havia também os sons inexplicáveis que se intensificavam durante a noite. No início, eram apenas estalos ocasionais, ou o som do vento soprando pelas frestas das janelas. Mas, com o passar do tempo, comecei a ouvir coisas mais distintas. Sussurros, passos e, às vezes, um leve arrastar, como se algo estivesse se movendo pelo andar de cima, enquanto eu tentava dormir no térreo. Naquela noite em especial, tudo parecia ter chegado ao limite. Não era apenas a casa que me assustava, mas a sensação crescente de que algo estava me observando, esperando pelo momento certo para se revelar completamente. Decidi que não iria passar mais nenhuma noite sozinho naquela casa. Com a mochila pronta, peguei as chaves do carro e me preparei para sair, mesmo que fosse tarde da noite. O ar parecia mais pesado a cada segundo, como se a própria casa estivesse viva, tentando me impedir de ir embora. Quando alcancei a porta da frente, a maçaneta estava fria como gelo. Assim que girei, ouvi um estalo seco vindo do porão. Parei por um instante, congelado entre a saída e a curiosidade mórbida que começava a me dominar. Não deveria ter hesitado.
Algo dentro de mim insistia que era melhor ignorar, mas aquele som, tão distinto e real, parecia um chamado. Respirei fundo, me virei e comecei a caminhar lentamente em direção ao porão. A porta estava entreaberta e um cheiro de mofo intenso escapava de lá de dentro. A luz da lanterna do celular tremulava enquanto descia os degraus estreitos e íngremes. Cada passo parecia mais pesado. Cada rangido da madeira soava como um grito abafado. O porão era mais frio do que eu lembrava, quase congelante. No centro do cômodo, algo que eu não havia notado antes. Um baú antigo, encostado na parede de pedras. O baú tinha detalhes intricados, entalhados na madeira, formando símbolos que eu não reconhecia. Parecia uma peça de outro tempo, algo que não deveria estar ali. Me aproximei devagar, o coração martelando no peito. Quando toquei o cadeado enferrujado, ouvi novamente aquele sussurro, agora mais claro e próximo. Por que você ficou? Soltei o cadeado imediatamente e me afastei, tropeçando em algo no chão. Quando a lanterna iluminou o que havia ali, meu sangue gelou. Era uma foto minha, claramente tirada naquela mesma noite, mas com um detalhe terrível. Atrás de mim, na imagem, havia a mesma figura encapuzada que eu tinha visto no espelho. Comecei a recuar em direção à escada, mas a porta do porão se fechou com um estrondo. O som de passos, pesados e decididos, ecoou pelas tábuas acima de mim. Meu corpo inteiro tremia enquanto tentava forçar a porta, gritando por socorro. Os passos pararam e tudo ficou em silêncio novamente, até que senti uma respiração fria no meu pescoço. Tentei me virar, mas a lanterna a apagou. O breu total tomou conta. E por um instante, a única coisa que eu conseguia ouvir era o som da minha própria respiração, entrecortada e apavorada. Então, uma mão gelada segurou meu ombro. Congelado de medo, não consegui me mexer. Era como se meu corpo inteiro tivesse sido paralisado pelo toque daquela mão gelada. Meu coração disparava, cada batida ressoando nos meus ouvidos como um tambor. Quando finalmente reuni coragem para me virar, a lanterna do celular piscou por um breve momento antes de apagar novamente, deixando-me sozinho no breu do porão. Não estava mais sozinho. Uma voz gutural rompeu o silêncio, murmurando palavras que eu não entendia. Era um som grave, carregado de uma malevolência que parecia penetrar minha mente. Senti a presença se aproximando, o ar ao meu redor ficando mais pesado e gelado. Meu corpo começou a reagir instintivamente, tentando se afastar, mas algo me segurava no lugar. De repente, a lanterna voltou a funcionar, iluminando uma figura encapuzada, parada a poucos metros de mim. O capuz escondia seu rosto, mas os contornos sombrios e os olhos brilhantes que espreitavam de dentro eram inconfundíveis. Era a mesma presença que havia me observado no espelho, a mesma que aparecia na foto no chão. Por que você voltou? A voz era clara agora, profunda e implacável. Eu não... Tentei falar, mas minha garganta estava seca e as palavras saíram como um sussurro. A figura levantou uma mão esquelética, apontando para o baú. A mensagem era clara. Ela queria que eu o abrisse. Meu instinto gritava para correr, para sair dali a qualquer custo. Mas algo em mim sabia que fugir não era mais uma opção. Tremendo, me aproximei do baú. As dobradiças rangeram quando abri a tampa, revelando algo que fez meu estômago revirar. Dentro, havia uma coleção de objetos que não pareciam pertencer a este mundo. Ossos humanos quebrados, velas derretidas formando símbolos estranhos e um diário de couro desgastado. O cheiro de podridão era insuportável. Peguei o diário, minhas mãos tremendo, e comecei a folheá-lo. As páginas estavam cobertas de desenhos perturbadores, rostos distorcidos, figuras encapuzadas e o mesmo símbolo entalhado no baú. No final, havia uma única frase escrita repetidamente: "A casa escolhe quem permanece." Antes que pudesse processar o que aquilo significava,
A figura encapuzada avançou em minha direção. Uma força invisível me empurrou contra a parede, arrancando o fôlego dos meus pulmões. As luzes da lanterna piscavam descontroladamente enquanto a voz gutural preenchia o ambiente, como se várias entidades estivessem falando ao mesmo tempo. Meu corpo inteiro parecia queimar, minha visão escurecendo. Achei que aquele seria meu fim, mas então algo mudou. Um som agudo e ensurdecedor encheu o porão, como um grito de desespero vindo de todos os lados. A figura parou, recuando como se estivesse sendo repelida. O diário em minhas mãos começou a brilhar, emitindo um calor que parecia afastar a escuridão ao meu redor. Sem pensar, joguei o diário no baú e fechei a tampa com força. O som cessou instantaneamente e o porão mergulhou em um silêncio quase absoluto. A figura encapuzada desapareceu, como se nunca tivesse estado ali. A porta do porão se abriu lentamente, revelando a escada iluminada pela luz da lua. Eu não esperei mais. Subi as escadas o mais rápido que pude, deixando tudo para trás. O baú, o diário, a casa inteira. Entrei no carro e dirigi sem rumo, com o coração ainda disparado e a sensação de que a presença me acompanhava. Hoje, escrevo isso como um aviso. Não sei o que era aquela presença, ou por que eu fui escolhido para enfrentá-la, mas algo me diz que a casa continua esperando, escolhendo a próxima pessoa que se atrever a cruzar suas portas. E quanto ao baú? Eu espero nunca descobrir o que realmente estava dentro dele. Nunca mais voltei para aquela casa, mas às vezes ainda sinto que estou sendo observado. A noite era fria e o vento soprava forte, fazendo as árvores dançarem de forma ameaçadora. Estava sozinho em casa, algo que eu costumava gostar. A ideia de ter o espaço só para mim sempre foi confortante. Mas naquela noite, algo parecia diferente. Não era apenas o clima. Havia uma tensão no ar que eu não conseguia explicar. Eu tinha decidido passar a noite assistindo a filmes e relaxando. A sala estava iluminada apenas pela luz azulada da TV que ecoava na casa vazia. Lá fora, o uivo do vento parecia contar segredos que eu não conseguia entender. Tentei me convencer de que era apenas minha imaginação pregando peças, mas o incômodo persistia. Foi quando ouvi o primeiro ruído, um estalo seco vindo da cozinha. Meu coração acelerou, mas logo me forcei a racionalizar. Deve ser a madeira trabalhando com o frio, pensei, tentando ignorar o calafrio que subiu pela minha espinha. Continuei focado no filme, mas agora minha atenção estava dividida. Cada pequeno som na casa parecia amplificado. Então veio o segundo som, um arrastar suave, como se algo estivesse sendo movido. Desta vez, pausei o filme. O som veio de novo, mais alto e mais próximo. Peguei o controle remoto como se fosse uma arma e levantei-me, caminhando lentamente até a porta da sala. Espiei pelo corredor que levava à cozinha, mas não vi nada. Não tem nada lá, murmurei para mim mesmo, mas a tensão no ar parecia crescer, como se algo invisível estivesse me observando. Decidi verificar. Peguei meu celular e usei a lanterna para iluminar o caminho. A cozinha estava em silêncio absoluto. Tudo parecia no lugar, exceto por uma coisa. Uma das cadeiras da mesa estava virada. Eu não a deixei assim, pensei, meu coração disparando. Tentei lembrar se podia ter esbarrado nela sem perceber, mas era improvável. O vento do lado de fora aumentava, fazendo as janelas tremerem, como se a casa estivesse viva. Decidi ajeitar a cadeira e voltar para a sala. Talvez fosse melhor ligar todas as luzes da casa. Mas antes que pudesse sair da cozinha, o som de passos ecoou pelo andar de cima. Congelei no lugar, meu corpo inteiro tomado pelo medo. Os passos eram lentos, deliberados, como se alguém estivesse andando com cuidado para não ser ouvido. Estou sozinho em casa.
Sussurrei, tentando convencer a mim mesmo de que não era real. Meu corpo inteiro ficou paralisado. A respiração pesada era inconfundível. Era como se alguém estivesse bem ao lado, mas o corredor estava tomado pela escuridão. Segurando a lanterna apagada com força, dei um passo para trás, tentando me afastar do som. Foi então que senti. Uma mão gelada tocou meu ombro. Soltei um grito e me virei rapidamente, apontando a lanterna apagada como se fosse um escudo. Não havia nada lá. O corredor estava vazio, mas a sensação de ser observado persistia. Comecei a recuar em direção às escadas, cada passo parecendo um esforço monumental. Quando finalmente alcancei o topo, ouvi algo que fez meu sangue gelar. Uma risada baixa e arrastada ecoou pelo andar de baixo. Corri. Desci as escadas tão rápido que quase caí, meu coração martelando no peito. Alcancei a sala e, instintivamente, tentei ligar todas as luzes, mas nenhum interruptor funcionava. A casa inteira parecia mergulhada em uma escuridão opressora. O único som era minha respiração ofegante e o vento lá fora. Peguei meu celular, tentando ligar para alguém, mas o aparelho estava morto, mesmo estando com a bateria cheia minutos antes. Foi então que notei algo estranho. No reflexo da TV desligada, vi um vulto parado atrás de mim. Virei-me, mas novamente não havia nada. O vulto, no entanto, permanecia no reflexo. Fiquei imóvel, sem saber o que fazer. Quando dei um passo para trás, o vulto no reflexo se aproximou. Não estava mais parado. Estava vindo na minha direção. Peguei uma cadeira e a empurrei contra a TV, tentando quebrar o reflexo, mas o vulto continuava lá, agora mais próximo. A TV finalmente caiu e se despedaçou no chão, mergulhando a sala em um silêncio ainda mais profundo. Antes que pudesse pensar em meu próximo movimento, ouvi passos novamente, mas dessa vez eles vinham de todos os lados. Senti o pânico me dominar. Corri para a porta da frente, tentando abri-la, mas ela estava trancada. A chave que eu tinha deixado na fechadura não estava mais lá. A sensação de estar encurralado era insuportável. Quando me virei, o vulto estava lá, parado no meio da sala. Seus olhos brilhavam na escuridão, 2 pontos de luz fria que pareciam perfurar minha alma. Um sussurro preencheu o ar. Você chamou por nós. Eu estava preso. A sala parecia menor, as paredes se fechando ao meu redor, enquanto aquela figura sombria avançava. Meu corpo inteiro tremia, mas algo dentro de mim sabia que correr era inútil. Peguei um pedaço da TV quebrada no chão, segurando-o como uma arma improvisada. Não tinha certeza do que faria, mas precisava tentar algo. O vulto parou, como se estivesse me observando, analisando cada movimento meu. O silêncio era tão profundo que minha respiração parecia ecoar. Então, ele falou novamente, mas dessa vez não era um sussurro. Sua voz era profunda, reverberante, preenchendo cada canto da sala. Você nos viu. Agora pertence a nós. Senti uma força invisível me puxar, como se estivesse sendo arrastado por uma correnteza. Meus pés deslizaram contra o chão e eu tentei me segurar na parede, mas era inútil. A figura estendeu uma mão esquelética em minha direção e o ambiente ao meu redor começou a mudar. As paredes da sala desapareceram, substituídas por um vazio escuro, infinito. Estrelas fracas brilhavam à distância, como se eu tivesse sido levado para outro lugar, uma dimensão entre mundos. O vulto agora era enorme, uma presença que dominava o espaço. Sua voz ecoou novamente. Você será o próximo a carregar nossa marca. Antes que pudesse reagir, senti uma dor intensa no peito, como se algo estivesse sendo gravado na minha pele. Gritei, mas minha voz parecia pequena naquele vazio infinito. Quando a dor cessou, olhei para baixo e vi um símbolo queimado em meu peito, brilhando com uma luz sinistra. Então, tudo voltou ao normal. Eu estava de volta à sala, a TV quebrada no chão,
As luzes ainda apagadas. O vulto tinha desaparecido, mas a marca permanecia. Peguei meu celular e, para minha surpresa, ele ligou. O relógio mostrava que apenas 5 minutos haviam se passado desde que tudo começara. Agora, todas as noites, sinto que algo me observa. O símbolo em meu peito nunca desapareceu e, às vezes, ele brilha na escuridão, como um lembrete de que ainda sou parte daquele mundo. Não sei quanto tempo me resta antes que eles voltem, mas sei que não estou mais sozinho. Escrevo isso como um aviso. Se você estiver sozinho em casa e ouvir algo, nunca investigue. Eles estão sempre à espreita, esperando por alguém curioso o suficiente para cruzar a linha entre os mundos. E quando isso acontecer, não há como escapar. O tempo passa, mas algumas lembranças nunca desaparecem. Eu já sou um homem velho, com cabelos brancos e mãos trêmulas, mas ainda me lembro com clareza de uma noite em particular, quando eu era apenas um garoto de 12 anos. Era uma época simples, sem internet, celulares ou televisões modernas. A vida girava em torno da rotina, das histórias contadas à luz de velas e do calor da lareira. Mas naquela noite, algo aconteceu que nunca consegui explicar. Era uma sexta-feira e meus pais haviam saído para visitar parentes em uma cidade vizinha. Deixaram-me sozinho em casa, algo que não era incomum para a época. Minha mãe fez questão de reforçar que eu deveria trancar bem as portas e não abrir para estranhos, um conselho que até então parecia desnecessário. Nossa casa ficava em uma região isolada, cercada por campos e algumas árvores, longe do barulho e da agitação. Naquela noite, o vento soprava forte e as sombras das árvores dançavam pelas paredes da sala. Decidi passar o tempo lendo um dos meus livros favoritos perto da lareira. O som da lenha estalando era confortante e a luz do fogo criava um ambiente acolhedor, apesar da solidão. Mas, conforme as horas passavam, uma sensação incômoda começou a se formar. Não sei explicar exatamente o que era, mas sentia como se estivesse sendo observado. Foi então que ouvi o primeiro som, um leve arrastar vindo do lado de fora da casa. Meu coração disparou, mas tentei me convencer de que era apenas o vento ou algum animal. Afinal, vivíamos no campo e animais selvagens não eram incomuns. Mesmo assim, decidi verificar. Peguei a lamparina que estava ao meu lado e caminhei até a janela mais próxima. Iluminei o lado de fora, mas não vi nada além da escuridão e do balançar das árvores ao vento. Respirei fundo, tentando acalmar meus nervos, e voltei para o meu livro. Mas a sensação não desapareceu. Pelo contrário, parecia ficar mais forte, como se algo invisível estivesse me cercando. Então veio o segundo som. Um leve bater na porta da frente, seguido por 3 batidas rápidas. As batidas na porta ressoaram pela casa como um trovão. Fiquei imóvel por alguns segundos, o coração disparado e a lamparina tremendo em minha mão. Quem poderia estar ali àquela hora? Meu instinto dizia para não abrir, mas a curiosidade, como sempre, venceu. "Quem está aí?" Perguntei, tentando soar mais confiante do que me sentia. Minha voz ecoou no silêncio, mas não houve resposta. Aproximei-me da porta com cautela, verificando se a tranca estava no lugar. Pelo olho mágico improvisado, um pequeno furo que meu pai havia feito na madeira, olhei para fora, mas não havia nada. Apenas o vazio do quintal iluminado pela luz fraca da lua. Suspirei, aliviado, mas o alívio foi passageiro. Quando me virei para voltar à sala, ouvi um arrastar de passos na varanda. Algo ou alguém estava se movendo lá fora. Corri de volta para a janela, mas novamente não vi nada. O vento parecia mais forte agora, quase como se carregasse um lamento em sua melodia. Decidi reforçar as trancas da porta e me refugiar na sala. A lareira ainda queimava, mas a chama parecia mais fraca, como se também sentisse a presença que eu estava tentando ignorar.
Peguei o velho rifle do meu pai, que ele mantinha acima da lareira. Eu não sabia como usá-lo, mas o peso em minhas mãos dava uma falsa sensação de segurança. Foi então que ouvi novamente. Não eram mais batidas ou passos, mas um sussurro, baixo, quase imperceptível, mas estava lá. Vinha do corredor que levava aos quartos. Meu corpo inteiro gelou. Eu tinha certeza de que havia trancado todas as portas e janelas. Então, como algo poderia ter entrado? A lanterna tremulava enquanto eu caminhava lentamente pelo corredor. Cada passo parecia ecoar na escuridão, e o sussurro continuava, incompreensível, mas constante. Quando cheguei à porta do meu quarto, vi algo que nunca vou esquecer. A porta, que eu tinha deixado aberta, agora estava fechada. E debaixo dela, havia uma sombra se movendo, como se algo estivesse esperando por mim do outro lado. Com as mãos trêmulas, segurei o rifle com mais força, tentando ignorar o medo que tomava conta de mim. O sussurro parecia mais alto agora, vindo claramente do meu quarto. Algo ou alguém estava ali e eu precisava descobrir o que era. "Saia!" gritei, minha voz ecoando pelo corredor vazio. Não houve resposta, mas o sussurro cessou abruptamente. O silêncio que se seguiu foi ainda pior, como se a casa inteira estivesse prendendo a respiração. Avancei lentamente, sentindo cada músculo do meu corpo tenso. Quando cheguei à porta, estendi a mão para a maçaneta. Ela estava gelada, como se tivesse sido deixada ao relento. Respirei fundo e girei a maçaneta, empurrando a porta com cuidado. Minha lanterna iluminou o quarto vazio, ou quase vazio. No centro do quarto, havia uma boneca que eu nunca tinha visto antes. Ela estava sentada no chão, de frente para a porta, com um sorriso congelado no rosto. Seus olhos pareciam me seguir enquanto eu entrava no quarto, e um calafrio percorreu minha espinha. Quem colocou isso aqui? Pensei, meu coração martelando no peito. Não tive tempo de reagir quando a porta atrás de mim se fechou com um estrondo. Virei-me rapidamente, iluminando a porta com a lanterna, mas não havia ninguém lá. Foi então que ouvi um som baixo como risadinhas, vindo de todos os lados do quarto. A boneca agora estava de pé, embora eu tivesse certeza de que ela estava sentada quando entrei. O sorriso em seu rosto parecia mais largo, quase zombeteiro. Gritei e disparei o rifle, o som do tiro reverberando pelas paredes. Quando a fumaça dissipou, a boneca não estava mais lá. O quarto estava vazio novamente, mas a sensação de que algo estava me observando persistia. Corri para fora do quarto, deixando tudo para trás. Quando cheguei à sala, a lareira estava apagada e a casa mergulhada em uma escuridão completa. Foi então que vi. No reflexo da janela, uma figura alta e sombria estava parada atrás de mim, seus olhos brilhando com uma luz vermelha intensa. Eu sabia que precisava sair dali. Peguei as chaves que estavam na mesa e corri para a porta da frente, destrancando-a com mãos trêmulas. Assim que abri a porta, um vento gelado invadiu a sala, apagando qualquer vestígio de luz. Saí correndo para o quintal, sem olhar para trás, enquanto o som de passos pesados ecoava atrás de mim. Quando cheguei ao portão, algo me puxou com força, derrubando-me no chão. Olhei para trás e vi a figura sombria, mais próxima do que nunca. Seu rosto era indistinto, mas sua presença era esmagadora. Ela estendeu uma mão em minha direção e tudo ao meu redor pareceu desaparecer. Acordei ao amanhecer, deitado no quintal, com a porta da casa aberta atrás de mim. Não havia sinal da figura ou da boneca, mas a sensação de estar sendo observado nunca me deixou. Meus pais nunca acreditaram na minha história, achando que era apenas a imaginação de um garoto assustado. Mas até hoje, todas as noites, eu ainda tranco as portas e verifico cada canto da casa antes de dormir. Porque sei que, seja lá o que foi aquela coisa, ela ainda está me observando, esperando o momento certo para voltar. Agora, sentado aqui, décadas depois,
Ainda sinto o mesmo frio na espinha ao relembrar aquela noite. A vida seguiu, mas nunca mais fui o mesmo. O medo daquela noite moldou quem eu sou. Tranco cada porta e cada janela religiosamente, mesmo morando em um apartamento no alto de um prédio. Houve noites, já adulto, em que acordei no meio da madrugada com a mesma sensação de estar sendo observado. Uma vez, juro ter visto uma sombra passar pelo corredor da minha casa, mas fechei os olhos e rezei para que fosse apenas minha mente pregando peças. E o mais estranho de tudo, há alguns anos, encontrei uma boneca muito parecida com aquela em uma loja de antiguidades. Não sei se era a mesma, mas seus olhos pareciam me reconhecer. Saí da loja imediatamente, e desde então, sinto que algo me segue, mesmo que eu nunca o veja diretamente. Se há algo que aprendi, é que o medo do desconhecido nunca desaparece. Ele apenas se transforma em uma presença silenciosa, esperando o momento certo para se manifestar novamente. Sempre achei que ficar sozinho em casa era um privilégio. Nada de regras, apenas eu e o silêncio. Naquela noite, meus pais saíram para um jantar e me deixaram encarregado de cuidar da casa. Tinha 16 anos e, claro, não me importei. Minha rotina seria simples: jogar videogame, comer pizza e talvez assistir a algum filme. Mas algo mudou naquela noite. Estava no meu quarto, com os fones de ouvido, totalmente imerso no jogo, quando percebi algo estranho. O som de passos. Era sutil, quase imperceptível, mas definitivamente vinha do andar de baixo. Tirei os fones e fiquei em silêncio, tentando ouvir melhor. Por alguns segundos nada aconteceu. Resolvi ignorar, convencendo-me de que era apenas minha imaginação. Então, veio o som novamente. Desta vez mais alto. Alguém ou algo estava andando pela sala. Meu coração disparou. Desci as escadas devagar, cada degrau rangendo sob o peso do meu corpo. A sala estava escura, exceto pela luz fraca da lua que entrava pela janela. "Tem alguém aqui?" Perguntei, tentando soar confiante. Nenhuma resposta. Caminhei até o interruptor e acendi as luzes. A sala estava vazia. Tudo estava exatamente como eu havia deixado. Suspirei, aliviado, mas uma sensação incômoda permanecia. Resolvi trancar a porta da frente apenas por precaução. Enquanto girava a chave, ouvi um barulho alto vindo da cozinha. Corri até lá, minha respiração curta e o coração batendo como um tambor. A luz da cozinha estava apagada, mas algo estava errado. A porta da geladeira estava aberta e a cadeira que eu havia deixado encostada na mesa agora estava virada. "Não pode ser", murmurei, tentando entender o que estava acontecendo. Peguei meu celular e liguei a lanterna. Foi então que vi. No chão, em frente à geladeira, havia pegadas molhadas. Elas seguiam em direção ao corredor. Segui as pegadas com passos hesitantes. Elas levavam ao corredor que dava acesso aos quartos. Meu corpo estava em alerta, cada nervo tenso, esperando pelo pior. Cheguei à porta do meu quarto, que estava entreaberta. "Quem está aí?" Perguntei novamente, mas a única resposta foi o eco da minha própria voz. Empurrei a porta devagar e a luz do corredor iluminou parcialmente o quarto. Nada parecia fora do lugar, até que percebi algo no espelho do guarda-roupa. Havia um rosto, não o meu, mas o de outra pessoa. Uma figura pálida, de olhos fundos e vazios, me encarava. Antes que eu pudesse reagir, a luz do corredor piscou e apagou. O quarto mergulhou na escuridão e um frio intenso preencheu o ar. Corri para a porta, mas ela se fechou com um estrondo antes que eu pudesse sair. Senti uma presença atrás de mim. Meu corpo congelou. A figura que estava no espelho agora estava de pé, a poucos metros de mim. Ela não se moveu, mas sua presença era sufocante. Um sorriso distorcido se formou em seu rosto e um sussurro ecoou pela sala. "Você está sozinho, agora para sempre." Minha visão ficou turva
e o quarto parecia girar ao meu redor. Quando recuperei os sentidos, estava sentado no chão da sala. A casa estava em silêncio e tudo parecia normal. Meus pais chegaram pouco depois, perguntando por que as luzes estavam apagadas. Não conseguia explicar o que aconteceu. Desde aquela noite, nunca mais fiquei sozinho em casa. Até hoje, evito olhar para espelhos à noite, com medo de ver algo que não deveria estar lá.